Salve, galera! O suporte da aula de hoje está um pouquinho diferente. Hoje é ao modo raiz, ou quase, né? Vocês devem lembrar, na terça-feira eu tive um probleminha. Quase que eu não consigo enviar a aula de vocês na terça, né? Aula de geografia, porque eu estava com problema com o meu computador. Pois bem, o problema persiste e eu simplesmente não consegui. Os slides eu já tinha começado a fazer, mas não consegui terminar. E as questões eu nem consegui terminar, né? Espero conseguir terminar pelo menos as questões para enviar para vocês a tempo da aula, né? Eu tô gravando isso na quarta-feira. Então eu espero que eu consiga. Se eu não conseguir, eu vou dar meu jeito, mas eu vou enviar as questões para vocês, não se preocupem. Mas enfim, hoje, como eu falei, vai ser meio ao modo raiz, né? Tive que fazer tudo à mão, né? Fotografar tudo. Vou mandar isso tudo para vocês, já que não temos slides. Mas acredito eu que isso não vai atrapalhar. Nós vamos ter nossa aula de um jeito ou de outro. Como eu disse na semana passada, né, nós falamos sobre a Era Vargas na aula de História. E eu me lembro que eu falei com vocês que tinha faltado um capítulo, né, dessa parte da história do Brasil, que foi a Era Vargas, que seria a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Porém, né, eu não falaria disso na aula passada, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e nem vocês nem eu ia aguentar um vídeo de quase 1h30. Então, como são dois assuntos bem curtos, bem enxutos, nós vamos falar deles na aula de hoje, que seria a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a República Populista, né? Foram dois episódios aí, um seguido do outro, na história do Brasil. Safo? Então, talvez a ordem aqui das imagens não esteja correta, né? Eu vou ter que voltar de vez em quando, mas enfim, vamos nos acertando. Segunda Guerra Mundial. Estavam com saudade da minha letra, né? Pois é, eu também não estaria. Segunda Guerra Mundial. Como vocês bem devem saber, né, o mais importante, talvez o maior conflito bélico da história da humanidade aconteceu entre 1939 e 1945. Né? Um conflito ali, maior parte dele concentrado ali na Europa, né, e que tinha dois lados, o lado dos aliados e o lado do eixo. Né? Os aliados tendo a União Soviética, os Estados Unidos, o Reino Unido e a China. Né? E o eixo tendo a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Professor, eram só esses países? Não, lógico que tinham outros, nos dois grupos tinham outros países, mas a gente pode dizer que os principais, os mais relevantes, né, foram esses aí. Tá, mas onde que o Brasil entra nisso tudo? O Brasil, galera, num primeiro momento, lembrando, né, que esse momento a gente estava vivendo o período do Estado Novo com Getúlio Vargas, o Brasil, num primeiro momento, ele não quis se meter na guerra. Por quê? Porque o Brasil ele tinha relações comerciais tanto com o lado dos aliados, como também com os países do eixo. Então o Brasil ele não queria abrir mão de nenhum dos dois lados num primeiro momento. Né? Tá, mas por que isso mudou? Por dois fatores principais. O primeiro foi a influência política, né, de uma ideologia, uma política que os Estados Unidos tinham, que era eles chamavam de uma política de boa vizinhança, né, onde pregavam que os países da América deveriam se dar bem uns com os outros. Né, a gente está falando aí nos Estados Unidos do governo do Roosevelt. Só que é óbvio que não seria só essa influência política que faria com que o Brasil entrasse na guerra. Se vocês pararem para pensar, né, o Vargas, como um ditador que era, e como um admirador que todo mundo sabia que ele era, tanto do Mussolini quanto do Hitler, se ele entrasse na guerra, ele deveria entrar do lado de quem? Do lado do eixo, correto? Só que quando o Brasil entra na guerra em 1942, o Brasil ele não vai entrar do lado do eixo, ele vai entrar pelos aliados, né? Junto com os Estados Unidos, com Rússia, com China, Reino Unido e tal. Ué, professor, mas por quê? Simplesmente porque os alemães, sabe-se lá por quê, eles cismaram de atacar alguns navios mercantes do Brasil que estavam na costa brasileira, né? Ali na região do Nordeste, perto da Bahia. A maior parte deles estavam ali no litoral baiano. Então esses submarinos alemães, eles vêm, né, em parte de suas incursões, vêm até próximo da costa brasileira e simplesmente afunda navios mercantes brasileiros. Então a própria população ela começa a pedir
ao governo que o Brasil desse uma resposta, né? E essa resposta deveria ser a entrada do Brasil na guerra contra os alemães. Então, em 1942, o Brasil vai declarar guerra contra o Eixo, né? E assim, tendo que lutar contra a Alemanha, Itália e Japão, dentre os outros países que também faziam parte do Eixo. Então, o governo brasileiro ele vai mandar cerca de 20 mil cabeças para a Europa, né? Todos praças, não foi nenhum oficial nessa incursão. E é bom que vocês lembrem de uma coisa. A Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira foram enviadas para onde? Para a Itália. Safo? Por que eu estou falando isso? Porque é uma das coisas que a ESA mais gosta de perguntar em relação à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Não é uma coisa tão difícil de se lembrar, mas eu estou aqui salientando que é para vocês não deixarem de frisar isso na memória de vocês. As Forças Armadas Brasileiras na Segunda Guerra Mundial combateram na Itália, safo, em solo italiano. Como eu já disse, foi formada uma tropa do Exército Brasileiro, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e a Força Aérea Brasileira também foi enviada para o conflito. Essas duas forças elas tinham dois lemas, né? O lema da FEB era "A cobra vai fumar", né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão com relação ao Exército Brasileiro, somente a galera aí que serve ou que já serviu ao Exército Brasileiro. E a Força Aérea Brasileira tinha um lema que era "Senta a pua", né? Seria uma expressão de incentivo, tipo manda ver, vai pra cima, algo do tipo, né? Por que essas expressões? Por que eu tô fazendo questão de destacar essas expressões? Porque essa expressão "a cobra vai fumar", ela vai surgir de uma piada que foi criada pela própria população brasileira, né? O povo brasileiro dizia que era mais fácil uma cobra fumar, era mais fácil ver uma cobra fumando do que ver um soldado brasileiro lutando na Segunda Guerra. Pois bem, quando a Força Expedicionária Brasileira foi enviada, o exército, em resposta à sua própria população que não lhe dava créditos, criou esse símbolo e esse lema: "A cobra vai fumar", né? Isso daqui, galera, não é um meme, né? Essa imagem é real. É um soldado da Força Expedicionária Brasileira municiando um armamento de artilharia com a frase escrita na munição. Isso não é montagem, né? Brasileiro sendo brasileiro, a gente não deixa de fazer piada nem lutando a guerra. E o "Senta a pua" tinha aqui esse símbolo, né, que era o lema da Força Aérea Brasileira. Beleza? Aí um outro ponto importante também foi um ponto estratégico que os Estados Unidos criaram em solo brasileiro, que foi uma base naval norte-americana criada em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Era uma forma da inteligência, da estratégia de guerra americana ela ficar, entre aspas, mais próxima do conflito. A gente também vai ter nesse contexto a figura dos soldados da borracha, né? O que seria isso? A borracha ela era uma matéria-prima muito utilizada na guerra. E a borracha que os Estados Unidos usavam, boa parte dela, esmagadora maioria dela, na verdade, era importada do Japão. Só que os japoneses eram inimigos dos norte-americanos, né? Então, o Japão simplesmente travou a exportação de borracha para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles voltam para o Brasil, eles chegam para o Brasil e falam: vocês vão ter que dar um jeito de fornecer borracha para a gente. Então, o que o governo brasileiro faz? Ele envia os soldados que não foram para a Itália, eles são enviados para a Amazônia para poder coletar látex, para poder fabricar borracha e fornecer borracha aos Estados Unidos, né? Esse apoio da Força Expedicionária Brasileira vai proporcionar a vitória na famosa Batalha de Monte Castelo, que foi a incursão militar da Força Expedicionária Brasileira que aconteceu na Itália, né? As forças brasileiras elas voltaram para o nosso país vitoriosas desse conflito. E depois que as forças eles voltaram para o Brasil, foi que se criou aquele assunto que nós falamos na aula passada, que foi o paradoxo do Estado Novo, né? O que seria esse paradoxo? Relembrando, as Forças Armadas Brasileiras vão para a Europa para lutar contra a ditadura, para lutar pela democracia, sendo que existia uma ditadura, um regime totalitário acontecendo dentro do Brasil, que era o Estado Novo, né? Então, por isso, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi um fator determinante
para o fim do governo de Getúlio Vargas, ou o fim do primeiro governo de Getúlio Vargas. Beleza? Segunda Guerra Mundial, envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, é isso. É só isso, professor. É só isso. A ESA nunca cobrou nada além disso. Safo? Seguindo. Agora a gente vai falar sobre o período da República Populista. Esse período aí do Brasil, da história do Brasil republicano, que vai durar de 1946 até o golpe de 1964. Beleza? Talvez alguns de vocês possam estar um pouco preocupados sobre gravar os presidentes do período republicano brasileiro, que é uma cabeçada desgraçada, desde Deodoro até Bolsonaro. Né? Bolsonaro não cai na prova de vocês, ainda bem, aliás. Seria complicado estudar esse curto período de 2 anos e essa treta toda. O edital da ESA ele vai parar ali no governo do FHC. Vai falar alguma coisa do governo do FHC. Né? Não vai além disso, não. Mas vocês não precisam, galera, não precisam se assustar, que vocês não precisam decorar todos os presidentes que o Brasil já teve até hoje. Né? A gente viu o período da República Velha, né? Mandei para vocês, me lembro de ter mandado para vocês uma lista com os presidentes, destacando os principais, mas vocês não precisam gravar isso tudo. Agora, o período da República Populista, vocês precisam saber. Né? É mais simples porque são poucos, né? Foram só 5, então é mais fácil de decorar. Mas esses vocês precisam saber. É importante que vocês saibam quais foram os presidentes e qual foi a ordem deles. Isso vai facilitar até para vocês contextualizarem as questões. Beleza? Então a gente vai ter aí, logo depois da saída, né, do Getúlio Vargas, logo depois do fim do Estado Novo, a gente vai ter o Eurico Gaspar Dutra, que vai governar de 1946 até 1951. Depois o Getúlio Vargas ele vai voltar, só que dessa vez de forma democrática, ele vai ser eleito, né, e vai governar de 1951 até 54. Seu governo vai ser interrompido por ele próprio, porque ele vai dar um tiro no próprio peito e se matar. O cara era tão fã do Hitler que copiou até o jeito do cara de morrer. Enfim. Aí depois do Vargas vai assumir provisoriamente o Café Filho, mas ele, pelo menos eu nunca vi o nome dele cair na ESA, né? Então ele não é tão importante para nossa prova. Depois, o Juscelino Kubitschek, JK, ele vai assumir em 56, né? Vai ficar no governo até 61. Depois, o Jânio Quadros vai ser eleito, só que ele só vai ficar no governo por 7 meses. Né? Ele vai assumir em janeiro de 61 e vai renunciar em agosto de 61. E quem vai assumir no lugar dele é o vice, né? Que era o vice dele, que era o Jango, o João Goulart. Né? Eu destaquei isso daí, o triplo J, que é como eu sempre costumei chamar desde a época de escola. Né? Esse trio aí, Juscelino, Jânio Quadros e João Goulart. Né? Foram os últimos presidentes aí da República Populista. Professor, se eu disse que é mais fácil, sim ou não? Você disse que é mais fácil gravar esse porque são poucos, mas eu não estou vendo nada de fácil. Bom, tem uma pequena bobeira que eu costumo usar nas minhas aulas sobre esse tema, mas que todos sempre me disseram que só ajuda a gravar. Eu monto uma frase. Duvido você jogar o quadro no João Goulart. O que seria isso? As iniciais. Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Safo? Então lembra dessa frase. Duvido você jogar o quadro no João Goulart. Isso vai te ajudar a lembrar da sequência dos presidentes da República Populista. É bobeira? É bobeira, mas acredita, ajuda a gravar. Partidos políticos. Durante esse período aí da República Populista, a gente vai ter, é lógico que a gente tinha muitos outros, mas a gente vai ter principalmente no cenário nacional esses partidos, o PSD, né, a UDN, a União Democrática Nacional, o PTB e o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Desses 4, a gente pode dizer, se a gente for pensar, por exemplo, no Getúlio Vargas, o PSD e o PTB eram 2 partidos que davam apoio ao Getúlio Vargas, né? E a UDN era o contrário. A UDN ela era a oposição. Era a oposição já durante a era Vargas, né? O grupo que formou a UDN. E depois, quando o Vargas voltou em 1950, voltou a ser oposição
contra o Getúlio Vargas. Safo? Aí em 1946 a gente vai ter o governo Dutra, né? Vai iniciar aí esse período da República Populista. Pontos importantes que a gente precisa lembrar. O mundo inteiro estava vivendo o contexto da Guerra Fria, né? Aquela bipolaridade Estados Unidos, União Soviética, capitalismo, comunismo, né? E o Dutra, ele resolve escolher um lado. Ele vai escolher o lado norte-americano, o lado capitalista, né? Ele vai romper, então, as relações diplomáticas com a União Soviética e vai declarar apoio aos Estados Unidos, né? No governo Dutra também foi promulgada uma nova Constituição, Constituição de 1946. Ela não é tão importante, nunca vi ela caindo em prova, né? Mas é bom a gente saber, nada impede que ela caia, né? Em 1946 nós tivemos uma nova Constituição, até porque a Constituição vigente era a Constituição do Estado Novo, de 37, né? A polaca, a famosa polaca. Então, numa reabertura da democracia, não dava para continuar com aquela Constituição ditatorial do Getúlio Vargas. Uma outra coisa também que é importante, já foi questão de ESA, é que uma vez que o Dutra ele se posicionou contra o comunismo, ele vai tentar acabar com todo o resquício do comunismo no Brasil. Então ele vai fechar o Partido Comunista Brasileiro, né, que era liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Olha o Prestes aí de novo na história. Então em 1947, o Eurico Gaspar Dutra ele vai tornar o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ilegal, questão da ESA. Outro ponto dos mais importantes, mais relevantes e mais citados sobre Dutra na prova da ESA, o famoso Plano SALT, né? Saúde, alimentação, transporte e energia. Era um plano social e econômico de desenvolvimento do Eurico Gaspar Dutra, né? Que tinha o objetivo de tomar o desenvolvimento do Brasil de forma diferente com o que Getúlio Vargas fazia, né? De reabrir a economia, voltar com as importações, coisa e tal. Só que acabou não rolando. O plano SALT deu totalmente errado, né? Uma das coisas que o Dutra ele pretendia era controlar a inflação com o plano SALT. O que aconteceu foi o contrário. A inflação deu uma disparada durante o governo dele. E um outro ponto importante também foi a construção da BR-116, a famosa rodovia Presidente Dutra. Professor, o cara deu o próprio nome para a rodovia? Ele era esse tipo de pessoa. Então, no governo dele foi construída e também inaugurada a rodovia Presidente Dutra. Aí a gente tem em 1951 o retorno de Getúlio Vargas, né? Dessa vez não precisou dar golpe em ninguém, não precisou botar arma na cabeça de ninguém. Dessa vez ele foi eleito pelo povo. Vargas retorna para o governo e retoma os seus planos, né, pelo menos parte deles, do seu primeiro governo, né? Ele volta a, entre aspas, fechar a economia brasileira, volta a praticar aquele nacionalismo econômico, né? Volta a barrar as importações, a dificultar as importações e volta a investir no desenvolvimento interno do Brasil, volta a investir na industrialização do Brasil. Com vistas a esse desenvolvimento interno, em 1952, o governo Vargas vai criar o BNDE, né? Hoje BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, né? O S que tem hoje é o social. Um ano depois, em 1953, vai surgir a campanha O Petróleo é Nosso, né? Onde o povo brasileiro vai clamar ao governo que nós tenhamos o controle sobre o nosso petróleo, que o nosso petróleo não fique na mão somente das empresas privadas estrangeiras, e com isso, em 1953 vai ser fundada a empresa Petróleo Brasileiro, a Petrobras. E no ano seguinte, em 1954, vai ser criada a Eletrobras. O professor Vargas fez muita coisa boa nesse segundo governo. Fez, tanto no primeiro quanto no segundo. O Brasil se desenvolveu muito durante o governo do Vargas. O problema dele é que o cara era doido, né, cara? O cara queria mandar em tudo, não queria ouvir mais ninguém, ele era o dono do Brasil e que se dane, simplesmente. Ele
estipulava metas, planos, às vezes a coisa não acontecia do jeito que ele queria, mas ele continuava tocando o barco como se tivesse tudo dado certo, mesmo não estando dando certo, né? Como eu disse, não dá para negar os benefícios que o governo dele trouxe, as coisas boas que ele fez durante seus governos. Mas a gente tem que botar tudo na balança. E o Vargas, ele sofria muito com a oposição, né? A oposição dizia que o Vargas ele ia tentar outro golpe de Estado. O cara já tinha dado 2 golpes de Estado, né? Então, quais as chances dele dar um terceiro? Eram muito grandes. Pelo menos era isso que a oposição dizia. Aí, em 1954, aconteceu um atentado contra o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um político que era, vamos dizer, era o arquirrival de Getúlio Vargas. Ele era o principal opositor dele. E aconteceu um atentado contra ele no Rio de Janeiro em 1954. E começaram a atribuir a autoria desse atentado, a ordem para esse atentado, ao presidente, né? Lembra aquilo que fizeram com Washington Luiz, que mataram o João Pessoa, e a Aliança Liberal começou a acusar o Washington Luiz, o então presidente, de ser o mandante do assassinato do João Pessoa? O Vargas agora passa pela mesma coisa, né? Só que dessa vez o Carlos Lacerda não morreu, mas foi por pouco, aliás. Mas ele começa a ser acusado de ser o mandante desse atentado contra o Carlos Lacerda. Além disso, né, a oposição que já era forte contra ele, ela aumenta ainda mais, e o Vargas, ele não aguenta a pressão, e no dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, ele comete suicídio. Ele vai proferir a famosa frase, deixo a vida para entrar na história, saio da vida para entrar na história. Agora me falhou a frase literal. Mas enfim, inclusive o Palácio do Catete hoje é um museu, é uma visita que eu recomendo. Você vai encontrar lá tanto a pistola utilizada pelo Vargas para se suicidar, quanto o pijama que ele estava usando. Ele deu um tiro no peito, né? Se suicidou com um tiro no peito. Você vai encontrar isso tudo lá. É uma visita válida para quem curte história republicana do Brasil. O cara se matou, né? Provisoriamente assumiu o Café Filho, como eu disse para vocês. E nesse momento a oposição, né, o grupo que fazia oposição a ele, dizia que a democracia no Brasil estava consolidada, né? Sem a, entre aspas, ameaça de Getúlio Vargas. Mas isso não foi um consenso nacional. A morte de Getúlio Vargas causou uma comoção nacional muito grande, né, na população. E depois disso, aquele contexto da Guerra Fria, aquela bipolaridade entre direita e esquerda, capitalistas e comunistas, né, norte-americanos e soviéticos, isso só fez aumentar. Aí em 1956, né, o Café Filho ele vai assumir, como disse, provisoriamente. Vão se passar 2 anos e vão ter novas eleições. Em 56, Juscelino Kubitschek, famoso JK, vai vencer as eleições e vai governar aí de 56 a 61. O JK, o famoso presidente Bossa Nova, era como chamavam o Juscelino. Ponto importante, vocês devem lembrar das aulas de geografia. O plano de metas. Plano de metas era do governo do JK. Não confundam plano de metas com plano SALT, ok? Plano SALT, Dutra. Plano de metas, JK. Plano SALT, Dutra. Plano de metas, JK. Beleza? Esse plano de metas ele consistia em 30 metas que o governo estipulou e, obviamente, pretendia cumpri-las dentro do mandato, né? A frase que ficou famosa aí era o lema dos 50 anos em 5. Né? JK prometia que o Brasil teria em 5 anos um desenvolvimento que não teve nos últimos 50. A meta principal, a meta síntese, né, desse plano de metas era a construção de uma nova capital no centro-oeste, que seria Brasília. E ele conseguiu. Né? O cara conseguiu em 5 anos começar a construir uma cidade do zero. Começar a construir e inaugurar. Em 5 anos. Eu sempre falo isso. Tem prefeito hoje em dia que não consegue, leva 3 anos para entregar a obra de uma praça, de uma calçada, né, de uma quadra. Né? Superfatura o negócio e não entrega. O cara fez uma cidade em 5 anos. Outro ponto importante que vocês provavelmente devem lembrar e que é bom reforçar. A indústria automobilística ela chega no Brasil agora, com JK. Além da indústria automobilística, também a indústria de bens de consumo duráveis. Né? JK ele vai investir nas siderurgias, na metalurgia, né? E isso vai fazer com que ele comece a ter a indústria automobilística, a indústria de eletrodomésticos, a indústria de peças industriais. Então a gente vai ter uma indústria de base sendo construída no Brasil, sendo reforçada no Brasil, e uma indústria de bens de consumo
duráveis. O JK ele vai investir em infraestrutura, né, a construção de estradas, aí a gente vai ter um investimento no transporte rodoviário, né, questão da ESA, vocês lembram disso, tanto para a geografia quanto para a história. Vai investir também na construção de portos e vai investir muito na construção das usinas hidrelétricas. Beleza? Para isso ele vai usar capital estatal, primeiro para quê? Ele vai começar a usar dinheiro público para começar a construir essa indústria de base, investir nessa indústria de base e com isso chamar a atenção de indústrias estrangeiras, de capital privado, né? Para mostrar que há condições de investir nisso aqui no Brasil. E isso acaba dando certo, de certa forma. Porque tanto capital privado, tanto interno quanto externo, a partir dessa iniciativa do governo JK, começa a investir na indústria de base no Brasil. Né? O governo JK ele tinha 5 setores estratégicos: setor de energia, de transporte, setores da indústria, educação e agricultura. Né? Mas os investimentos foram feitos mesmo nesses primeiros aí que eu destaquei, aí sublinhado em vermelho. Né? Os outros dois, educação e agricultura, foram meio que deixados de lado por um tempo. Só que assim, o lado B agora do governo JK. A indústria, como vocês bem devem lembrar, ela se concentrou em qual região do Brasil? Região centro-oeste. Então isso fez com que a região centro-oeste se desenvolvesse muito. Em contrapartida das outras regiões, o desenvolvimento foi muito pouco ou quase nenhum. Né? Então, para tentar equilibrar isso, o governo JK vai criar superintendências de desenvolvimento. Né? Ele vai criar a Sudan, lá no norte, na região da Amazônia, a Sudene, no nordeste, a Sudeco, no centro-oeste, e a Sudesul, na região sul. Né? Superintendência de desenvolvimento. O plano não dá muito certo. Né? Não tem os resultados, não consegue os resultados esperados. Mas foi uma tentativa dele de tentar equilibrar o desenvolvimento. E todo esse investimento no desenvolvimento da indústria, tal, desenvolvimento do país, acabou gerando uma dívida externa muito grande. Né? O dinheiro público, vamos dizer assim, que o governo dispunha não foi suficiente. E o governo ele teve que fazer muitos empréstimos para concluir tudo isso, principalmente na Constituição de Brasília. Então o JK ele sai do governo em 61, deixando como herança para o seu sucessor uma dívida externa gigantesca e uma inflação lá nas alturas. Depois dele, quem assume o governo, quem vence as eleições, é o Jânio Quadros. Como eu falei no início da aula, o Jânio Quadros ele vai ter um mandato aí de 7 meses. Jânio Quadros ele ficou famoso pela campanha da vassourinha. Né? Ele dizia que ele usava uma vassoura na sua propaganda política e dizia que aquela vassoura era para varrer a corrupção. Né? Essa propaganda infame acabou fazendo com que ele ganhasse muita popularidade na época. E ele também tinha apoio dos conservadores e da UDN, né? Que era o grupo de direita, vamos dizer assim, a União Democrática Nacional. Ele ganha a eleição e ele começa a exercer o que a gente vai chamar de política externa independente. Né? Ele começa a apoiar a independência das nações africanas que ainda eram dominadas por países europeus, naquela dinâmica do imperialismo e do neocolonialismo. Né? Ele começa a apoiar a independência desses países e ele começa a se mostrar o contrário do que seus apoiadores imaginavam. Né? Os apoiadores de direita, os conservadores, imaginavam que ele caminhava pelo mesmo lado. Só que não, ele começa a se mostrar mais voltado para o lado da esquerda. E ele começa a perder apoio dos conservadores. Né? Aquelas relações que foram cortadas no governo Dutra, ele vai reatar. Né? Ele reatou as relações com a União Soviética, vai reatar as relações com Cuba, né? E com a China, que eram regimes socialistas comunistas. Não bastasse tudo isso, ele vai conceder a condecoração do Cruzeiro do Sul, né? A condecoração, a honra, vamos dizer assim, a maior honra que pode ser concedida a qualquer cidadão pelo governo brasileiro, né? A medalha do Cruzeiro do Sul. E ele vai conceder essa condecoração logo para quem? Para o famoso Ernesto Che Guevara. Né, que alguns anos antes tinha consolidado uma ditadura comunista em Cuba. Né? Carlos Lacerda volta à cena, mais uma vez como opositor aos governos de esquerda, e a galera fala, pô, meu, que é isso aí, marreco? Como assim? Pô, como é que você me vem agora? A gente é aliado dos Estados Unidos, como é que você vai me conceder a maior honraria a um cidadão que o Brasil pode conceder a um líder de um regime comunista? Tá ficando maluco?
né? Então, diante da pressão toda que ele sofreu por causa disso, ele vai renunciar em agosto, no dia 25 de agosto de 1961, vai renunciar ao seu mandato, né? Ele dizia que, como que era? Eram forças terríveis, né? Eu até anotei aqui porque eu sabia que eu ia esquecer. Eram forças terríveis que o impediam de exercer o seu mandato. Ele nunca explicou que forças terríveis eram essas, mas enfim. Com a sua renúncia, quem vai assumir o governo era o vice dele, que era o João Goulart, né? O famoso Jango. João Goulart ele vai pegar o governo numa crise política e econômica gigantesca, uma crise que já tinha sido herdada do governo do JK, e em 7 meses de governo, o Jânio Quadros, óbvio que ele não ia conseguir resolver, né? Meio que perdido no meio do furacão, o João Goulart ele cede a sugestão de criar um parlamentarismo, né? A cúpula política brasileira ela dizia que o João Goulart não era capaz de governar o Brasil. Então eles sugerem a criação de um parlamentarismo no Brasil. E isso vai acontecer e vai durar de 62 a 63. Não foi, na verdade, um ano, né? Se eu não estou equivocado, o parlamentarismo no Brasil ele vai iniciar em setembro de 62 e vai até janeiro de 63. Né? Espero que eu não tenha cometido erro aí na datação. Mas foi um período curto. Né? Durante esse período a gente vai ter como primeiro-ministro, como, entre aspas, o chefe de Estado brasileiro, o Tancredo Neves, né? Que vai ganhar as eleições depois do governo militar, mas ele vai morrer antes, enfim, tem uma polêmica até hoje por trás disso. Mas enfim, esse é assunto para a próxima aula. Só que esse parlamentarismo, como eu já disse, ele não vai durar muito tempo. Né? Em 63 é realizado um plebiscito, né? E a população ela decide por acabar com o parlamentarismo e voltar ao presidencialismo. E o João Goulart ele volta à presidência. Só que o João Goulart, assim como ele era vice do Jânio Quadros, e assim como o Jânio Quadros, ele começa a demonstrar um caráter de esquerda, né? Começam a chamá-lo de comunista. A gota d'água vai ser no comício, né? Um comício que ele vai realizar na Central do Brasil em 64, né? Onde ele vai defender reformas de base, reforma agrária, reforma tributária, reforma política, reforma educacional, ou seja, as pautas que eram defendidas normalmente pela esquerda. Né? E esse discurso dele foi a gota d'água para a oposição. Né? Aí a gente vai ter um movimento que aconteceu em São Paulo, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O nome é esse, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Vai acontecer em março de 64 em São Paulo. Né? Foi um grande movimento contrário, em oposição ao presidente. E isso aconteceu no início de março. E no final do mês de março, no dia 31 de março de 1964, foi a última cartada. Né? As Forças Armadas do Exército Brasileiro aplicam o segundo golpe militar da história do Brasil e assumem o governo, que é chamado pelo Exército de Revolução Democrática de 64. Né? O que os militares, na verdade, fizeram foi aplicar um golpe de Estado que foi pedido pela população. É bom que vocês entendam isso. A população pedia pela intervenção militar. Né? Não foi nada tomado contra a vontade do povo. As coisas se transformaram com o passar do tempo, mas enfim. O golpe militar ele teve o apoio da população e a gente vai ter a deposição do João Goulart e o início do regime civil-militar, que vai durar aí de 64 a 85. Mas como eu disse, é assunto para a nossa próxima aula. Beleza, galera? Então, foi bem rudimentar, bem raiz, mas saiu. Safo? Então, espero que eu consiga postar as questões para vocês de um jeito ou de outro. Mas não se preocupem, vocês vão ter o material para a aula de hoje. Até daqui a pouco.